Oi, oi. Já tá virando meme esse oi, oi meu. Todo mundo fala oi, oi. Hoje a gente vai falar sobre feminismo. Feminismo, machismo e... que mais? Feminino na visão sistêmica. A gente vai falar... Oi, Ana. A gente vai falar sobre isso. Vamos esperar a Bruna Boldo Arruda. Ela é advogada, especialista em família, especialista em tanto crime quanto família em relação à mulher, né? Então, olá Sandra, tudo bem? Hoje o tema vai ser super legal. Eu tô tentando trazer outros temas em relação à visão sistêmica, e não só o direito sistêmico, mas como uma ampliação de consciência geral. Né? Paraná, é verdade. Porque há uma construção, né? Quando a gente fala de direito sistêmico, a gente está falando de algo que está sendo construído, e para construir a gente precisa de bases, né? Então essas bases são extremamente importantes. Bruna entrou, vou chamar. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tá me escutando Tudo direito? certo. Tá super bem. Uhum, Tá? Eu não vou colocar fone não, porque meu fone dá um pouquinho de eco, então eu vou ficar sem uhum, fone, tá? tá Eu bom. estava aqui falando sobre construção de base, enquanto você Uhum, esperava você. Porque quando a gente fala de direito sistêmico, a gente fala de algo que está em construção, né? uhum, E todas as vezes que eu falo sobre a importância da gente olhar para as bases, olhar os temas, né? Como é, trazer temas como o feminismo, que a gente vai abordar aqui hoje, trazer temas como traumas, como relacionamentos, como que as relações humanas funcionam, né? Eu acho que é super importante justamente porque a gente está em construção, né? uhum. Então, se a gente faz, é igual uma casinha, né? Se a gente faz a base bem forte, a probabilidade dela ser uma casa firme e ser uma casa segura é muito maior do que se a gente Sim, vai subindo só e sem pensar em tudo isso. Então, eu com vou certeza. apresentar você. A Bruna é advogada, trabalha no criminalista e família, né? Uhum, E quando eu li o seu currículo, eu achei muito bacana, porque assim, durante toda a faculdade e até alguns amigos que escolheram ir para o criminal, eu falava assim, nossa, mas eu não gosto, eu gosto de família, né? Eu não gosto de criminal, eu gosto de família, né? E aí um dos primeiros processos que eu peguei envolvia Maria da Penha, né? E eu falei, opa, e agora, né? uhum. Como é que a gente faz? E todo Sim, aquele meu avesso ao crime, né? E como aí eu comecei a estudar justiça restaurativa, a estudar círculos de paz, a estudar tudo isso, eu falei assim, gente, como isso está conectado ao sim, crime, com a família, todas essas questões, ainda mais se a gente for olhar para a visão sistêmica, como isso é conectado, né, Bruna? muito, Como, muito. como esses ramos do direito, como eles são perto um do outro, Uhum. né? Porque são E, relações e aí eu humanas, né, não Mariana? tenho como falar mais que eu não advogo para criminal e nem muito menos que eu não gosto, né? Porque Uhum. aí a gente precisa estudar e precisa desenvolver outros caminhos, né?
queria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre esse caminho que você percorreu. Vejo no Sim. seu perfil, nas nossas conversas até, e até aonde a gente se esbarrou por aí, que essa questão do feminismo e essa questão de igualdade, né, é uma luta sua, né? É uma luta que você Uhum. vem construindo aí ao longo de um período aí para falar sobre o assunto. Então, fique à vontade. Então, obrigada, Mariana. Te agradeço o convite, né, mais uma vez. Foi muito bacana a forma como a gente se conectou, assim, né, por meio da pós-graduação, Direito Sistêmico, você enquanto professora, eu enquanto aluna, né, e depois ainda no grupo de comunicação não violenta. Sim. Então, foi bem bacana isso. E eu Você fico sabe muito que eu feliz de uso poder trazer. aquela expressão animada, depois que eu soube do significado Sim. dela, eu em todos os lugares eu falo, eu tô super animada, porque eu vou de alma e coração, Sim, né? ótimo. Eu também adorei. As palavras têm muito significado, né? E isso é muito interessante. Mas eu fico muito feliz de poder trazer esse tema em especial para cá. E eu vou começar a falar já sobre ele. E ao longo da minha fala, eu vou ir contando um pouquinho da minha história também, eu acho, e como eu me aproximei, né, desse tema que é muito interessante e que não é só para mulheres, né? Então, os rapazes que entraram aqui também sintam-se muito bem-vindos. Eu quero que se sintam muito acolhidos também, que é um assunto para todos, né? A visão sistêmica, eu acho interessante pontuar agora no início, como eu trabalho, né, com uma perspectiva sistêmica. A perspectiva sistêmica que eu trabalho, ela não é estritamente da filosofia hellingeriana, mas também, né? Então, assim, parte de um lugar de olhar para esse todo, de olhar para a complexidade dos sistemas, né? Que tem o sistema familiar, tem o sistema social, tem vários sistemas que constituem a nossa vida, as nossas relações, e eu entendo que faz total diferença quando a gente consegue ter esse olhar ampliado, né? E aí dentro disso entra também a filosofia de Bert Hellinger, né? E eu utilizo também, vocês vão sentir também alguma forma na minha fala. E a questão do feminino, né, que eu disse no início, os homens fiquem bem acolhidos também, porque ele está em todos nós, né? E aí, já trazendo o Bert Hellinger, nós somos constituídos por 50% pai, 50% mãe, né? E isso ele não tira do nada. Isso, se a gente for olhar só por uma perspectiva biológica, por exemplo, a gente tem a questão da formação do nosso DNA, né, dos cromossomos, que vem 50% mesmo de cada lado. E aí, aonde que é concebida essa vida? É dentro de um útero materno, né? E ali é a nossa primeira casa, a nossa primeira morada nesse mundo é dentro do corpo de uma mulher. O problema é quando a gente sai, né? E aí, quando a gente Sim. vem para essa sociedade, a gente enfrenta uma série de questões, porque nós estamos vivendo numa sociedade ainda operada pela lógica patriarcal, né? Aqui no Brasil, nós temos uma cultura ocidental que opera por essa lógica. E aí, dentro disso, nós acabamos tendo concepções do que é feminino e do que é masculino também dentro desse entendimento. E acho que é importante também dizer que essa lógica patriarcal ou patriarcado, ele também não se confunde com homens ou com machismo, né? É importante dizer que pressupõe, né, de relações de poder. Então, em vários cenários da nossa vida, a gente consegue identificar essa lógica, né? De uma relação hierarquizada, né? De um grupo que vale mais do que outros, né? E esses outros acabam sendo oprimidos. Então, é nesse sentido que opera essa lógica patriarcal. E aí, nesse sentido, as mulheres, né, o feminino, de uma forma geral, é algo que é oprimido. Então,
dessa lógica, se quer imprimir também formas de desempenhar papéis de feminino e de masculino. Então, principalmente ali, se a gente vai olhar um pouquinho para a história, né, a partir do século XX, a gente tem, com as produções, né, com a sociedade capitalista também, construção de um novo amor, de um amor romantizado. E aí também nós temos novos entendimentos e papéis do que seriam feminino e masculino. E aí se traz um conjunto de características do que se espera do desempenho de um papel de feminino, né? Então, a gente acaba nos afastando, eu digo assim, do nosso próprio ser quando a gente acaba olhando só para esse feminino idealizado, né? Porque esse tipo de feminino, ele é muito pautado, inclusive, em características da beleza, que dizem respeito à nossa forma de aparentar ou de delicadeza, né? De se portar de uma forma, mesmo para ser escolhida dentro desse amor romântico. E aí, o que era na gente, né? Em nós mulheres? Isso gera um sentido também muito de comparação, competição. E a competição, ela não é só em relação ao outro, é em relação a nós mesmas. Então, isso Eu acho que é a primeira, né? A primeira pessoa com quem a gente compete somos nós, né? Somos todo esse trabalho interno, né? Porque se a gente for fazer um paralelo ao conflito, né? Onde começa o conflito, né? Começa aqui dentro, né? dentro de Então, todas nós. essas questões de Uhum. competição, de cultura mesmo, né? A questão cultural, a questão de como esses paradigmas e esses conceitos são colocados na nossa vida, né? O que é o feminino, o que é o masculino, Uhum. né? E qual a importância e qual a tarefa de cada um, né? Porque envolve muito isso. Qual é o legado de cada um em relação a a vida, né? Aos trabalhos, à vida. Exatamente. Então, isso tem muito a Sim. ver com esse início internalizado, né? Uhum. E isso acaba nos adoecendo quando a gente não tem consciência sobre isso, né? E vai se deixando levar por esse movimento, nós vamos ficando com uma autoestima lesada. E aí eu trago um pouco da minha vivência, né? De como eu cheguei então nesse lugar. Algumas pessoas que me conhecem já devem ter visto, eu tenho no YouTube até gravado, um TED que eu fiz esses tempos, de como eu me conectei mais com a visão sistêmica, com a justiça restaurativa e ao mesmo tempo também com o feminismo. E foi justamente num momento assim, de uma autoestima muito baixa, porque eu senti que em algum momento da minha vida eu tinha me deixado levar por essa lógica, né, de extrema produtividade. Então, olhando para essa retomada de valores que a gente teve nos últimos anos de uma sociedade mais mecanicista, né, que foca até numa volta de um certo tecnicismo. E aí, imbricada nisso tudo, eu acabei adoecendo mesmo, né? De ficar deprimida. E aí, ainda bem que eu tinha pessoas muito boas, assim, ao meu redor, uma rede de apoio muito boa, inclusive profissional, né? Porque a gente precisa, às vezes, de profissionais da ajuda que vão nos dar esse suporte para conseguir me entender e tomar consciência daquilo tudo que eu estava submetida. Tem um autor que eu gosto, que é o Charlot, que eu utilizo na educação, né, e que ele fala que essa lógica, hoje a gente não está mais só trabalhando para gerar produção, produtividade para um terceiro, mas nós mesmos.
né? Então, nós nos tornamos os empreendedores de nós mesmos. E eu digo muitas vezes até os próprios exploradores, né? E Sim, aí a gente com fica, mas eu certeza. quero esse máximo, né? De sim, e eu quero atingir esse máximo de desenvolvimento. Isso começou comigo antes mesmo desse trabalho, né? Que eu, quando eu estudava para concurso, e eu acho que a lógica do concurso ela traz muito isso, né? É importante, eu falo sempre com os colegas assim, tenham algum acompanhamento, algum suporte emocional junto, porque traz essa questão de, nossa, eu contava os minutos que eu tinha assim para tomar banho, para comer, porque eu tinha que reduzir ao máximo para o meu desempenho, sabe, ser o Eu melhor vivi com um possível, né, marido naquele concurseiro durante muitos anos, período. né? Você Então, sabe, é então, né? muito Como é difícil, que é? é uma cobrança, e eu falava assim, e eu ficava muito mal, porque eu via o quanto as emoções ali se embananavam, né? Se acumulavam, e de repente vinha um resultado onde faltava 2, 3 pontos, e aí aquela pessoa desmoronava na sua Uhum. frente, né? Então, é uma Sim, exigência sobrenatural, eu acho, né, em relação a sim. concurso público ou Tem que a ter um, vestibular. o suporte emocional ele tem que estar o tempo inteiro, né? Caminhando junto, Sim. senão é muito difícil mesmo e a gente colapsa, né? E aí, mas esse momento eu digo assim, que eu colapsei, né, nessa vida foi muito importante, justamente para eu começar a tomar consciência de vários processos que me serviam mais, né, que não estavam em sintonia comigo. E aí eu fui buscar uma outra forma, eu fui buscar desacelerar. E foi aí que eu comecei a estudar e a conhecer mais a visão sistêmica, a restaurativa e ao mesmo tempo também o feminismo, que eu comecei a entender que tinham processos ali que não eram meus. E aí nesse sentido, né, que eu estava falando da beleza, por exemplo, hoje quem me conhece assim de 1, 2 anos para cá, né, não sabe que o meu cabelo, por exemplo, não foi sempre assim. Só para dar um exemplo, né? Hoje esse meu cabelo, ele é totalmente natural, a forma, a cor, mas há alguns anos eu tinha um cabelo comprido, sempre alisado, com o máximo de luzes possível. Então, assim, loira mesmo, né? Chegava a ficar. E nada contra, né? Quem gosta, e eu gosto de mudanças mesmo também na aparência, mas eu sentia que aquilo não era uma vontade minha, né? E aquilo Uma veio exigência porque era externa, do né? padrão e eu tava exatamente, eu tava só seguindo aquela lógica. E aí eu comecei a me fazer esses questionamentos. O que que é meu? O que que é realmente um processo com o qual eu me identifico? E o que é externo, né? O que que me veio dessas informações externas e que sem ter consciência eu fui seguindo. E aí o feminismo me ajudou muito nisso, né? E eu encontrei um dia, assim, estava na minha cabeceira um livro que eu tinha, dessa caminhada no criminal também, né? A minha identificação é na criminologia, né? É a minha paixão. Eu tenho a professora Vera de Andrade, que é uma criminóloga, como uma grande referência. E ela realmente, ela é uma professora aqui da Federal, né, de Santa Catarina, que é referência, inclusive, internacional, né, na área dela. E ela estava escrevendo muito sobre esses temas, sobre restaurativa, sobre criminologia feminista. Eu encontrei esse livro aqui, né, dela, estava comigo e eu comprei com ela, né? E tem uma dedicatória. E nessa dedicatória, então, diz assim: querida Bruna, uma ode à militância libertária das mulheres, com carinho e cumplicidade, Vera Andrade. E aí foi que eu percebi, e foi uma das minhas tomadas de consciência, que a primeira militância libertária que eu precisava fazer era a mim mesma. E aí eu comecei a mergulhar nesses assuntos, né? O que que fazia sentido para mim, do que fazia sentido na sociedade, e comecei
a entender melhor os feminismos, né? Porque é no plural que a gente fala, porque existem várias vertentes. E isso começou a me fazer me reconhecer novamente do meu ser. E eu não precisava, eu vi que eu não precisava mais performar na sociedade como ela me exigia. E aí, como eu estudava junto à visão sistêmica, muitas vezes era um movimento de vai e volta, né? Ah, isso bate um pouco aqui, bate lá e não se encaixa. E eu fui vendo, não, mas isso faz sentido para mim de um lado, e isso também faz sentido para mim de outro, né? E aí eu fui vendo como tudo isso se encaixava. E assim, algumas pessoas, por saber também dessa minha trajetória, né, começaram a me perguntar, Bruna, mas você não vê o movimento feminista como um movimento dos indignados, né? Que é algo que o Bert Hellinger traz, né? E eu falei, na verdade, não, eu vejo... E daí eu comecei a pensar melhor sobre isso, né? Sobre como eu vejo o feminismo na visão sistêmica. E para mim, o feminismo, os feminismos, né, tem uma função muito importante, que é estar a serviço de mostrar aquilo que não está aparente, né? Sim. Então, de trazer à tona essas violências, de trazer incluir, à tona... né? Incluir, exatamente. De trazer todas essas existências que não são vistas, né? Que não se encaixam nessa lógica dicotômica do feminino e do masculino. Porque tem um mundo além disso, né? Sim. Então, assim, tudo isso é mostrado, é tentado trazer à tona pelos feminismos, né? E, assim, muitas vezes, sim, existe um movimento de indignação que dá esse primeiro passo. Mas pode ser, inclusive, que isso seja uma força propulsora para o movimento, né? O importante é que seja possível que as pessoas consigam tomar a consciência e sair desse lugar de identificação, né, com essas dores. E aí, eu vejo também que os feminismos buscam um equilíbrio, né? Além de mostrar tudo isso que vem sendo e vem ocorrendo, né, ao longo de todos esses anos de sociedade patriarcal, justamente busca esse equilíbrio das relações de poder. Então, não busca estar acima de ninguém, não busca, nós estamos nessa relação de opressão, nós queremos fazer isso. Não, nós queremos fazer isso, né? Nós queremos justamente esse equilíbrio. Então, por isso que eu vejo como um movimento positivo, um movimento que está nesse serviço e que traz justamente como você mencionou, né? Essa inclusão dessas existências e dessas violências que não são vistas. E aí, trazendo para essa questão da identificação, né? Eu acredito que aí é que está um ponto-chave, né? A gente cuidar com os emaranhamentos. Porque existe algo que é diferente, né? O emaranhamento, ele é diferente da empatia. Então, assim, o que a gente quer dizer, né? Pelo emaranhamento? Quando eu olho, quando eu estou numa situação, eu falo muito das violências sobre as mulheres, porque é um lugar que eu atuo, né? Então, eu trago para esse campo também das violências. Quando eu olho para a violência de uma outra mulher, às vezes isso é muito dolorido, porque muitas vezes eu me conecto com uma dor minha, né? Porque talvez eu já passei por isso. Você trazendo isso, essa diferença e essa colocação sobre emaranhamento e empatia, me lembra muito o jovem de hoje, né? Os adolescentes de hoje. O quanto eles não conseguem ainda separar essa questão dos emaranhamentos e da empatia. Sim. Então, eu luto por uma causa, né? Então, vamos falar de racismo, de feminismo, vamos falar de várias outras causas, né? A questão do LGBT, de tudo, da homossexualidade, de tudo isso. O jovem luta por essa causa, mas ele luta se emaranhando.
Sim. né? A percepção que eu tenho é que eles se emaranham. Então, assim, eu vivo a dor daquele que sofreu, Uhum. né? E muitas Sim. vezes isso é diferente da empatia, né? Uhum. Isso é muito diferente. Posso lutar também por tudo isso, né? Mas qual é o meu lugar, né? Qual é o meu Exatamente. lugar? Exatamente. Então, E eu penso que sobre os jovens, muitas vezes, inclusive por fazer parte desse processo psíquico, informação, né? Dessa, às vezes, um momento ainda de construção pode ser mais fácil de se emaranhar, né? Mas quando a gente também está olhando para uma pessoa muito que tem processos muito parecidos com os nossos, né, de vida, é bem isso. Quando eu olho para uma mulher que passou por uma dor, por uma violência, muitas vezes eu me conecto com aquilo que eu uhum, já passei, ou alguém no meu sistema familiar passou, né? Uma mãe, uma tia, enfim, ou pessoas próximas mesmo, entra esse lugar do emaranhamento e que daí eu tomo aquela dor para mim, né? E aí eu vou justamente, como você disse, nessa luta, como se aquilo fosse meu. E muitas vezes aquilo não é, e daí eu invisibilizo aquela pessoa também, eu não sim, consigo enxergar ela exatamente, completamente, porque eu tô olhando para minha dor, né? E a exatamente. empatia, ela é diferente, porque justamente eu consigo olhar para aquela dor, reconhecer aquela dor, né? E saber, assim, eu vejo você, né? É aí que eu digo, eu vejo você, eu vejo sua dor. E mas no meu lugar eu vou te ajudar, eu vou estar ao seu lado nesse processo, né? Eu não vou tomar as tuas dores, eu não vou ser o salvador, que é algo que muitas vezes acontece também na nossa profissão de advogado também, né? Então, assim, eu penso que a sistêmica também entra na minha vida, assim, na minha profissão, de uma forma muito positiva, na questão da postura, principalmente, né? Dessa postura sistêmica de saber o meu lugar. Porque aí mesmo que eu vejo, né, que eu não quero ser a salvadora dessa pessoa, porque quando eu tô sendo o salvador, né, que eu olho, nossa, muitas vezes é por um não suportar ver aquela dor, né, eu não suporto ver aquilo acontecendo, aquela violência, então eu quero te salvar daquele lugar, e eu venho te trazendo assim, não, eu vou até o fim, a gente vai denunciar em tudo que é lugar, a gente vai entrar, o judiciário vai fazer isso, e acaba, às vezes, atropelando os processos, e eu vou peitando tudo isso, né? E aonde que tá essa mulher que realmente sofreu essa violência? Ela ficou lá atrás, né? Ela ficou aqui, ó, pequenininha, né? E eu tô aqui achando que é a minha dor, né? O meu lugar. E acho que a Você sabe postura que sistêmica, você sabe que diga. eu abri antes da live, acho que foi de manhã, eu abri uma caixinha de perguntas, Uhum. né? E sabe qual foi a primeira pergunta? É. O que isso tem a ver com direito? O que é? Travou um pouquinho. O que o feminismo, ou os movimentos feminismos, né, de feministas, Uhum. tem a ver com o direito, né? Uhum. E aí eu falei assim, como assim? É um movimento social, né? A gente está falando de um movimento Sim, social. Então, eu queria que você respondesse, né? sim. Porque a gente fala, é, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de globalização, quando a gente fala de muitas coisas, da visão sistêmica, da evolução do direito contemporâneo, quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de causas sociais. E eu acho que Uhum, muitas pessoas olham o direito sistêmico como algo novo, uma visão nova sobre o direito. E, na verdade, o que a gente consegue, pelo menos ao meu ver, o que a gente tem focado, principalmente, é em conhecer as relações humanas, uhum, né? E o que o direito tinha deixado um pouquinho para trás.
A gente sim, focou durante muito tempo aí na história do direito, a gente focou nas leis, a gente focou na Constituição, a gente focou em um monte de assegurar direitos, de acesso à justiça, de acesso a um monte de coisa, mas a gente esqueceu das relações humanas, né? sim. A gente deixou um pouquinho de lado, não se esqueceu, mas deixamos um pouquinho de lado Uhum. o ser humano em si, né? Quais a complexidade do ser humano. E quando a gente fala de movimentos sociais como esse, como o feminismo, como o movimento feminista, a gente fala de direito. A gente está falando de direito, Exatamente. né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a É, ver. tem tudo a ver. E, assim, tem, por exemplo, a gente pode olhar sobre vários aspectos, inclusive, né? Tem essa questão desse lugar, como eu estava falando, né? De atuação, né? Então, tem a minha forma de atuar enquanto profissional, enquanto advogada, de saber justamente, né? Entender os processos da outra pessoa, saber esse lugar, essa minha desidentificação, para trazer a pessoa, para respeitá-la na sua dignidade humana, justamente, e trazê-la lado a lado comigo, né, para um lugar de empoderamento do processo dela, que é dela, Sim, aquele conflito, né? Então eu sou esse facilitador jurídico, mas ela vai estar aqui do meu lado e porque a minha sim. função é essa, né, trazer para esse empoderamento, para que seja possível também romper ou pelo menos caminhar um pouquinho além para esse rompimento de um ciclo, né, de violências. Então, tem essa questão das posturas, né? Então, serve para mim, como eu vim falando, assim, serve para mim enquanto pessoa, para ser um profissional mais disponível, né? Ser um bom ajudante. E nessa questão do direito social, dos movimentos sociais, é intrínseco, né? Está completamente relacionado. Então, assim, quando a gente olha pela ótica de direitos humanos, nós temos os direitos humanos das mulheres, né? E isso vem, assim, cada vez mais sendo reforçado pelas instituições, pelas organizações e movimentos de direitos humanos, porque a gente ainda tem muita opressão, né? Nós somos atravessados por muitas violências. Então é preciso reforçar, sim, os direitos humanos das mulheres. E aí os feminismos, né? Eles vêm de uma área de ciência integral, que eu também entendo nessa ótica sistêmica, como eu falei no início, de uma visualização de um todo, né? Então une ciências políticas, sociais, direito, filosofia. Então, assim, eu acredito talvez, né, por esse tipo de pergunta, é que ainda se tem uma visão muito estereotipada dos feminismos, né? Então, é assim, é E até aquela mesmo coisa do da... direito. E E até até mesmo mesmo do do direito. direito. Porque o direito hoje a gente fala Exatamente. de interdisciplinaridade, né? A gente fala Uhum, de direito onde a gente tem multiportas, onde a gente tem multi tudo, né? Multifamílias, tudo, porque a gente abrange uma série de questões sociais, ou deveria ser sempre assim, uhum. deveria ter sido sempre assim, né? Onde os movimentos sociais deveriam ser reflexos, né, na nossa legislação, né? E algumas Sim, coisas a gente vê como reflexo, como a Lei Maria da Penha, como a questão da alienação parental. A gente vê que são movimentos aí sim. da sociedade que Uhum. refletem diretamente, positivamente ou não, mas refletem diretamente no nosso ordenamento, né? E isso é muito Exatamente. importante a gente observar para que não desassocie, né? Uhum, Porque uhum, a nossa lei, ela tem que ser um reflexo de tudo aquilo que a gente está vivendo. Se aquilo uhum. não cabe mais naquela sociedade, se aquela lei não cabe mais naquela sociedade, ela precisa ser revista, Uhum, né? Ela precisa uhum, ser olhada novamente. uhum. Então, eu também concordo com você que tem tudo a ver, que é uma coisa que estão juntas, né? E Uhum. esse olhar para o direito, onde não associa outras disciplinas ao direito, é um olhar ultrapassado,
Uhum, né? Um uhum, olhar muito ultrapassado, né? Em com relação certeza. a... Porque a gente precisa saber de relações humanas, a gente precisa saber de psicologia, a gente precisa saber de sociologia, a gente precisa saber de um monte de área, E né? Para ser um sim, profissional que uhum, pode estar nesse lugar que você falou. Essa sim. ajuda eficaz, Sim, né? e aí eu volto a essa visão patriarcal também do direito, né? Que acaba vendo o direito muito somente nas instituições, né? Então, Sim. assim, eu vejo que o direito, às vezes, né? Eu vejo que tem essa compreensão de que às vezes o direito está no judiciário. E não é isso, né? O direito, ele está em todos os lugares, ele está nas relações, ele está nesses movimentos, ele precisa estar, né? E nós, enquanto atores políticos, né, nós devemos fazer justamente essas reivindicações das quais você mencionava. É isso que promove as mudanças, né? Algum tipo de transformação. E, inclusive, né, até dentro dessa questão também, nós temos em alguns lugares, eu tenho conhecimento de algumas universidades que já têm, inclusive, a disciplina de direitos e feminismos. Então, na UFSC, aqui em Santa Catarina, nós temos essa disciplina. Não, não tenho bem certeza se já entrou na graduação, a nível de pós-graduação tem. Eu acredito que já tem entrado na graduação também. E tem em outros lugares também. Ali eu posso falar porque eu tenho certeza, né, que eu conheço que existe. Então, assim, para ver como essas relações existem, como elas são importantes, né? O direito, ele está no dia a dia. E os cursos de direito, né? Eu me formei num curso realmente que era um pouco mais é, tecnicista, né? Então, muitas vezes tinha matérias que você aprendia uma interpretação básica, assim, de um código, né? E o que que me leva aquilo a uma reflexão, né? Uma reflexão social. E aí, algumas poucas matérias, como a gente dizia também, sobre o direito penal. Eu também, na minha faculdade, não tinha me apaixonado pelo direito penal. Eu fui gostar somente no finalzinho, quando eu tive uma disciplina de criminologia. E aí que eu entendi melhor o como isso tudo funciona dentro de todas essas lógicas, né, interdisciplinares, e fui E como elas são ligadas, né? Como as matérias são ligadas. com certeza, não, não existe, né, nenhuma ruptura direta Não, não tem. de uma questão para outra. E E assim, né, eu vejo também, eu atuo também, além de ser advogada, eu represento a OAB aqui da minha subseção, Joinville, na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, ali também é esse espaço político, é esse espaço de reivindicação de direitos, de pensar ações justamente para essa transformação social, né? E Então, aí, antes de pode você falar. entrar nesse tópico, eu queria que você é, fizesse, porque eu vi que bastante gente que está assistindo a gente, é, talvez não seja do direito, né? Uhum. E é legal assim, quando eu fui estudar sobre feminismo, através, vou confessar, tá? Através da minha filha de 15 anos, né? Que ótimo. Porque ela se engajou nesse movimento todo. Então, quando eu falava algo que não soava bem nos ouvidos dela, ela falou assim: mãe, você precisa estudar isso, né? Você precisa estudar Aham. isso porque você está falando errado, né? E aí eu Uhum. fui atrás de significados, de conceitos, para que eu pudesse dialogar, né, com ela sobre o tema e até mesmo não falar bobagem, né? Não tá Uhum. falando Uhum. bobagem aí por aí. E, e um dos conceitos que mais me chamou a atenção, que a gente usa popularmente errado, né, é entre o feminismo e o machismo, o próprio machismo, Sim, né? sim. Que eu abranjo aí porque as pessoas têm uma visão popular disso e são visões erradas de tudo isso, Uhum. né? Então, erradas no sentido assim,
equivocadas, porque o significado, Uhum, se você for atrás do significado, o significado não é esse, né? E do próprio feminino, né? O que é o uhum, feminino, o que é o masculino, né? Qual a força de uhum. cada um e que nós, independente de sexo, temos as duas forças atuando em nós, como Sim, você mesma sim. falou no começo, né? Então, eu Uhum. queria que você trouxesse esses conceitos para que o pessoal olhasse de uma forma diferente para eles, para a Uhum. gente entrar na questão da violência doméstica, que eu também quero saber tudo. Sim, aham. São muitos assuntos, né? Dá pauta para Então, muitas lives. Mas vamos tentar passar um pouquinho, sim, por uhum, cada tópico, assim. Então, acho que dentro daquilo que eu estava falando mesmo, de ter uma visão estereotipada, né? Isso acontece, né? E acho que também é uma visão equivocada que, na verdade, acho que parte de um lugar de falta de profundidade, né? Então, às vezes, a gente sente nos discursos, de um modo geral, e da mesma forma como você falava no início da visão sistêmica, de, às vezes as pessoas querem entrar num debate sem ter muita profundidade, né? E acho que isso é muito importante. Tudo necessita de um estudo mais profundo, né? E aí existem sim essas diferenças, né? Os feminismos, né, que são, a gente já falou aqui, que é plural, existem várias vertentes dentro do feminismo, mas de um modo geral, o que se quer é uma sociedade livre de opressões. Então, livre desse modelo patriarcal que eu falava, que pressupõe uma sociedade hierarquizada. Busca uma transformação social por algo mais horizontal, em que ninguém seja oprimido. E aí tem algumas vertentes de feminismo que vai falar para além, inclusive, de relações humanas, né? Vai falar sobre animais, vai falar sobre a natureza. Então, que nada seja olhado por essa ótica da exploração de um grupo sobre o outro. E o feminismo, de outro lado, o feminismo é que seria um horário, né? Se assim a gente pode dizer, do machismo. E aí muitas vezes é o que o feminismo é confundido, né? Que seria o contrário de machismo, seria as mulheres querendo se sim. sobrepor aos homens. E não, na verdade, esse movimento se chama de feminismo, que daí sim seria buscar uma sociedade patriarcal, um lugar onde as mulheres fossem as dominadoras, né? As dominantes, mas não sai dessa lógica de hierarquia, né? Continuam Uhum. tendo um grupo oprimindo o outro, só muda os atores, né? E aí o machismo é justamente isso, né? A lógica pelos homens daí, onde os homens teriam esse lugar privilegiado, né, de poder sobre as mulheres e sobre outros seres também. E é isso que a gente sente na nossa sociedade, né? Esse machismo desse lugar onde as pessoas, muitos homens se constituem entendendo que eles ocupam esse lugar de superioridade, né? E aí começam também vários conflitos, né? E isso também, veja bem, vem da mesma lógica, né, do que a gente conversava no início, desse conjunto de características que se espera que se desempenhe como masculino e como feminino, né? Então, eu tenho uma sociedade que ela espera que o sexo biológico masculino atue dentro de um conjunto de características que seria daquelas de insensibilidade, de provedor, etc., né? E aí isso vai constituindo o sujeito achando muitas vezes que ele é melhor, né? Que ele tem uma relação de poder sobre outros, né? Então isso é muito importante, a gente não porque as performances elas não estão completamente livres, né? Elas são de alguma forma atravessadas por algum projeto político. Então, acho que não sei se eu posso continuar ou teria outra Pode, questão Margot. dentro ainda desse. Não, Ah, tá então ótimo. tá. Porque Pode. daí já pegando o gancho, pensando nisso, respondi, Voltei. Maria, a pergunta. A gente tem
A gente tem 20 minutos ainda. Pode falar à vontade. Ah, não, então tá bom. Mas eu acho que é bem nesse sentido, né? Então, assim, que acabam gerando muitas violências, e hoje a gente, inclusive, por meio, né, dos movimentos feministas, a gente tem entendido, enquanto mulher, que tem algumas performances do feminino que a gente não precisa, né, operar, que isso não é obrigatório, né, que a gente não precisa seguir um modelo, um padrão, e acaba que tá tendo um movimento, muitas vezes, de empoderamento, né, por parte de mulheres, mas isso não está sendo acompanhado de um lugar também do masculino, né, de ter essa desconstrução. E isso seria importante que se caminhasse de uma forma um pouco mais equilibrada, para justamente não gerar tanto esses conflitos. Mas, voltando daí para a questão da Mas eu rede, né? acho que isso faz Oi? parte até mesmo da busca pelo equilíbrio, né? Com certeza. Essa balança, né? Então, antes era muito pouco, aí subiu para muito, e aí a gente está no caminho, né? A gente está Exatamente. caminhando São para um construções. equilíbrio. Isso, né? Uhum. Historicamente falando, né? Sim, Essa sim, construção. sim, com certeza. E, e aí, a gente estava falando também desse papel, né, de atuação na sociedade, né? E aí eu começo a me entender com esse papel também político, né? De o que eu quero, qual que é a sociedade que eu quero viver. E isso eu acho que tem tudo a ver com a visão sistêmica, que também busca, de certa forma, essa transformação social, né? Em que a gente tenha relações também mais equilibradas, né? E aí também tem uma outra questão muito importante que eu acho que se assemelha nos dois, é de sair dessa lógica muito restrita de olhar para a violência somente para aquela violência aparente, que é o que nós chamamos também de violência direta, né, daquele conflito que já está instalado, que já aconteceu, Sim. e partir para um olhar ampliado, né? Então a gente começa a entender que tem violências invisíveis operando, né? Que é violência estrutural, que é violência cultural. E aí, quando a gente amplia esse olhar, a gente também busca respostas diferentes, né? A gente procura respostas para além do mero punitivismo, né, Mari? Então, assim, eu falo muito isso lá na rede de enfrentamento, assim, que quais vão ser os direcionamentos das nossas ações, né? Vamos buscar algo mais voltado para uma educação, para a gente tentar, de alguma forma, promover algumas mudanças, assim, de cultura, de pensar mesmo para desconstruir essas imposições de desempenho de alguns papéis, né? E não só eu querer mais pena, porque, por exemplo, nessa semana ainda foi aprovado no Senado um projeto de lei que visa algumas questões protetivas ali em relação à violência doméstica durante a pandemia. E uma delas que me chamou muito a atenção que os autores, né, que promoverem uma violência doméstica durante a pandemia vão ter a sua pena dobrada. E daí eu fico me perguntando, qual que é a eficácia disso, né? Qual que é realmente, o que isso vai promover? Isso vai fazer com que essas pessoas deixem, né, de praticar um ato violento? É isso, né? Essa pena que está me impedindo de fazer alguma coisa? Então, eu penso que Eu falo essa que é a é, nossa. eu falo que isso é a gente olhar para os sintomas e esquecer da doença, né? É a gente Uhum, tentar tratar sintomas, né, e esquecer a causa da doença. Então, perfeito. esse tipo de lei ou de é exatamente isso, né? Esse tipo de Uhum, medida é exatamente isso. Então, você não trata, né, o que originou tudo aquilo, né? E você uhum, falando, eu lembrei de um caso que eu tive no escritório, onde ela veio, na verdade, se divorciar, né? Não tinha violência doméstica, não tinha nada.
mas tinha um comportamento muito machista que ela não aprovava, Uhum. né? E ela queria se divorciar justamente por isso, por essa. Era até uma distância, era um casamento de mais de 50 anos, né? Nossa. E eles eram distantes um do outro, Uhum. né? E esse distanciamento era por uma postura machista que depois conversando com ele era comum no sistema dele. Era algo que Uhum. era conhecido para ele, né? Uhum. Então, o pai dele era assim, o irmão era assim, o casamento do irmão também era assim. Então, por que que eu vou fazer diferente? Sim. Né? Então, a gente não fala de violência doméstica, mas a gente fala de comportamentos onde, até você falou no começo, o significado do amor, né? Uhum. Mudou. Culturalmente, isso mudou. Realmente, o significado, conceitos como feminismo, como mulher, né? O que é a mulher, quais as funções da mulher, né? Todos esses conceitos mudaram. E por mais que tenha mudado, a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, né? Com muitas vertentes patriarcal ainda, onde esses conceitos ainda continuam sendo o mesmo, né? Uhum. Justamente por uma visão sistêmica Uhum. da questão. Então, a gente olha pessoas com esse comportamento onde eu não vou mudar, porque todos os homens da Uhum. minha família são assim, e se eu mudar, é como se eu não pertencesse mais Uhum. àquele ambiente, né? É como se eu não pertencesse a tudo isso. É igual as pessoas falam, homem não chora, o menino não pode brincar com isso, com aquilo, por uma questão de pertencimento, Sim. né? Então eles se mantêm assim, mesmo que for contra algo interno dele, mesmo que Uhum. for contra algumas características internas, mas eles se mantêm assim para pertencer a esse grupo. Uhum. Uhum. A É gente muito desempenha esses interessante. papéis para pertencer, né? Muito interessante mesmo. Sim. E aí, quando a gente consegue ampliar um pouco a visão, é justamente que a gente pensa quanto isso é importante, é buscar a gente promover ações que tentem romper com esses padrões, né? Tentem romper com esses ciclos. Porque quando a gente olha daí por essa visão muito somente punitivista, a gente não está rompendo com nenhum ciclo, né? Então, muitas vezes, aquela mulher que pode ser que ela foi agraciada na justiça, né, com a condenação de um agressor, por exemplo, que ela vá para um outro relacionamento e ela repita esse padrão, né? É o mais normal de acontecer. Por quê? Porque não foi cuidado, né, justamente desses contornos de tudo que envolve essa situação de violência. E ele da mesma forma, se ele for, por exemplo, mesmo que seja preso, né? Pega ali alguma pena ali de reclusão e daqui a pouco ele tá solto, ele vai repetir esse padrão com uma outra pessoa, né? Porque isso não foi trabalhado e essas questões precisam ser trabalhadas. E aí também voltando um pouquinho com esse daquele lugar, né, da gente não se emaranhar, eu acredito que isso também seja possível quando a gente consegue dar um passo além de não olhar com esse sentimento emaranhado de querer buscar uma justiça, que é aquela justiça, né, que na É verdade o tem, julgar, né? O julgar. tem aquele tom de vingança, né? Então, Exatamente. assim, porque essa justiça me vai muito para essa vingança, e a vingança está muito atrelada a esse punitivismo, né? E aí, quando eu Você consigo acaba me incluindo desvincular. algo e excluindo algo, né? Quando você Exato, faz esse exatamente. movimento de justiça, você Uhum. inclui alguma coisa que você se identificou, porém exclui algo também. E aí vem com mais força, a gente sabe a Sim, dinâmica. sim, exatamente. E aí, quando eu consigo olhar para aquela pessoa que cometeu uma violência, por exemplo, consigo olhar verdadeiramente para ele, né? Eu tiro aquele estereótipo também de monstro. E eu consigo ver que a gente pode trabalhar com aquela pessoa também, e justamente trabalhar, né, em cima desses padrões, dessa constituição
da subjetividade dele, né? E de como ele aprendeu também a viver. Não que uma coisa seja justificável, né? Eu quero deixar bem claro que isso aqui não quer dizer justificar porque nós temos violência estrutural, né? E violência cultural. Não. Mas é uma questão de olhar de forma ampla, de não ficar só num ponto da questão. Olhar né? sistemicamente, né? Olhar sistemicamente, é isso Para o mesmo. todo. Buscar olhar para o todo. Sim, e não exclui esse punitivismo também, porque assim, também não estou dizendo que eu estou excluindo, né? Em muitas, só estou dizendo que não é o suficiente, porque em muitos momentos ele é sim necessário, né? A gente chega muitas vezes numa situação de uma violência extrema e que exige medidas urgentes e medidas que vão para esse lugar, que necessitam de um judiciário forte também. Eu vou atuar dessa forma também, né? Mas é saber que aquela não é a única resposta e que eu posso ampliar, né? Que não é suficiente, que a gente deve mesmo ampliar, né? E olhar para todas essas questões que estão envolvidas. Que delícia ouvir você, Bruna. Falar sobre todos esses Obrigada. assuntos, falar sobre feminismo e todos esses movimentos de uma forma tão leve e tão gostosa de ouvir, porque muitas vezes a gente se perde nesses movimentos, né? A gente se emaranha, né? A gente tenta agir empaticamente e acaba se emaranhando. Então, são vários movimentos que a gente olha e que estão muito presentes na nossa profissão, né? Estão muito presentes, porque eu vou falar, pelo menos, 80, 90% dos meus clientes são mulheres, né? Então, o quanto a gente precisa saber desse nosso lugar, a gente precisa se conhecer e conhecer toda essa reflexão da sua história, da questão da sua história, tudo, é muito importante, porque a gente precisa olhar para tudo isso primeiramente dentro de nós, né? É um exercício de autoconhecimento primeiro. Como você mesmo falou, a primeira, a partir do movimento, tinha que ser você, né? A fazer essa libertação, né, em relação a esse movimento, tinha que ser você. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue olhar para o outro sem se emaranhar, né? Porque vai misturar algo de mim com ele, né? E a minha ajuda não vai ser da forma mais adequada e mais eficaz nisso tudo, né? Eu tenho que E estar eu nem sei quanto disponível tempo a ver falta. as Alguém me minhas fala quanto dores tempo também, falta? né? Eu acho que é 5, né? Faltam 5 minutinhos. Mas eu dizia, eu tenho que estar disponível também a ver essas minhas dores, né? Para não me emaranhar também. Então, acho que e esse é um processo constante, porque não quer dizer, né, que eu tive essas reflexões e daí agora eu tô 100% e nunca mais vou me emaranhar, né? São processos que acontecem caso a caso e a gente tem que estar E a gente também... está a serviço, né? Quando a gente se põe a serviço, Sim, é justamente isso, é um aprendizado atrás do outro. Eu falo que cada sim, cliente que entra no meu escritório é algo que eu preciso aprender, é algo que eu preciso olhar, né? É um pedacinho daqui que ficou faltando para olhar. Então a gente olha, a gente percebe tudo isso e consegue construir. Eu acho que falar desses assuntos é construir o direito sistêmico, construir essas bases para que ele se fortaleça, se fortaleça e frutifique aí, né, em outros olhares. Eu queria agradecer, falta 2 minutos só. Eu queria agradecer de novo sim. a sua disponibilidade, né? O seu carinho de vir falar sobre esse tema tão legal e esteja sempre convidada, viu? Quer falar sobre outras coisas? Quer falar? Vamos marcar para falar sobre violência doméstica, que eu acho que ficou faltando, né? Da gente falar sobre isso. Então a gente marca e você volta. Sim, muito obrigada, Mariana. Eu que te agradeço pelo espaço, pela disponibilidade também. Foi muito bom para mim, muito rico. E estou Que à bom. disposição, né? A gente Vamos. tá aqui a serviço mesmo. Obrigada. Essa Obrigada conexão, a eu todos que falo, acompanharam. essa conexão, direito de família e direito penal tem que ser feita.
tem que ser feita para a gente olhar de uma forma diferente, até mesmo para as leis penais, né? Para as leis penais. Uhum. Bruna, obrigada. Obrigada de Beijo coração. grande. Beijo. Obrigada. Tchau.